Gente, boa noite novamente a todos vocês que estão aqui. Estou muito feliz de ver cada um de vocês. Fico mais feliz ainda quando vocês abrem a câmera e eu consigo ver o rostinho de vocês, porque isso dá a sensação que eu estou aí pertinho de vocês. Eu estou vendo aqui muitas pessoas, às vezes eu sei que vocês estão na correria, ouvindo aqui a aula, e está fazendo janta, está fazendo alguma coisa, mas quando puder, abre a câmera, porque essa sensação de eu estar com vocês também, né? E assim eu rendo mais. E é bom, quando eu render mais, é bom para vocês também. Caneta e papel na mão. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bacana, que é a nossa marca, né? É a nossa voz. Como que as pessoas... Como a gente fala de posicionamento, vira e mexe, a gente vai falar de redes sociais, a gente vai voltar a algum assunto, porque dentro da pedagogia, a gente tem aquela frase: a pedra dura, água mole, tanto bate até que fura. É assim, né? Então, a gente vai repetindo mesmo para que fique gravado no consciente de vocês e isso se torne uma rotina mais tranquila para vocês. Porque eu sei que aqui eu estou lidando com pessoas tímidas, pessoas que ainda não sabem exatamente como se posicionarem, né, de várias formas. Então, assim, a gente vai por passos, tá bom? Então, alguma coisa ou outra, você pode ser que você escute aí. Água mole, pedra dura. É isso aí, água mole, pedra dura, tanto bate até que... É isso aí. Gente, então eu quero a participação de vocês. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aí a mensagem, pode levantar a mãozinha. Eu gosto de aula, assim, interativa. Quanto mais vocês perguntarem, melhor. A Jéssica que tá que ri. É assim mesmo, Jéssica. Então, eu quero que vocês se sintam muito à vontade, porque aqui não é para vocês saírem com dúvidas, tá? Aqui é para vocês saírem de fato com coisas para vocês colocarem em prática. E se vocês se posicionarem e tiverem realmente resultados, para mim já valeu todo esse trabalho que a gente faz aqui, né? Quem está lá no meu grupo do Posicionamento em Ação sabe que a gente está no desafio. Amanhã a gente já vai para o último dia do desafio, tá? E depois eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a comunidade, porque tudo que a gente grava aqui tá lá indo para a comunidade, sendo gravado, por isso vocês estão sendo gravados, né? A gente coloca lá na comunidade para que, poxa, eu fiquei em dúvida sobre a aula X. Você vai lá, você assiste de novo, você anota, coloca em prática. Eu queria todos os posts do desafio. Tá tudo lá na nossa comunidade. E no finalzinho, os meninos do B2B vai me ajudar aqui a falar um pouquinho sobre, tá bom, gente? Então, vamos lá, eu vou abrir aqui os slides para vocês. Como vocês sabem, eu gosto de mostrar para vocês o Lucas que deve saber, né? Que a gente, que é professor, gosta de trabalhar com visual, com músico, isso, com aquilo, e aqui a gente vai mais para os slides. Deixa eu compartilhar aqui com vocês essa parte aqui do Canva, onde nós vamos falar um pouquinho. E aí vocês podem trazer as anotações. Vou ver aqui. O Júnior me explicou isso na outra aula. Ô, Luiz, se você puder me responder, eu queria continuar vendo o rostinho da galera e apresentar aqui os slides. Deixa eu ver aqui. Já está apresentando para vocês o Canva? Já está apresentando sim, só... Como que eu faço para continuar vendo o rostinho de vocês? Agora está aparecendo, está apresentando. Só que aí eu não estou vendo vocês e eu queria muito ver o rostinho de vocês. É pior que eu não sei qual é o macete. Assim, tá bom para vocês? Vai lá nos 3 pontinhos, lá onde No 3 na pontinhos. chamada. E aí você vai em abrir Picture in Picture. Pronto? Deu certo aí? Tá bagunçado para vocês ou não? Tá bom para a imagem para vocês? Para mim tá tudo tranquilo, dá para ver bem os slides. Tá, mas não tá aparecendo a telinha com vocês aqui não, né? Não, para mim aparece vocês aqui e a tela também.
Então vai cobrir um pouquinho dos slides. Tá, gente, eu não vou ver vocês, não. Eu vou dar aqui o conteúdo e vocês vão me alertando se tiver alguma mãozinha, eu tento voltar aqui, tá bom? Porque senão vai parar. Eu vou fazer assim mesmo, que eu acho que dá para ir. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre o quê? Sua marca, sua voz. Como definir sua identidade e conectar com o público certo. Nós que vendemos algo, nós temos o nosso público certo, né? Eu gostaria aqui de saber 2 públicos aqui diferentes. Sérgio, qual que é o seu público? Você pode falar um pouquinho para nós? Meu público é na área de imóveis, né? Corretagem. Muito bom. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Já pega caneta e papel para anotar. Joelma, você pode falar um pouquinho do seu público? Joelma Viana? Ela deve estar fazendo alguma coisa e ouvindo. Deixa eu ver aqui. Quem é que pode falar aqui o seu público? O Sérgio já falou. Meu público, por exemplo, eu trabalho com a educação básica, no caso, o ensino fundamental 1. Então, meu público é o ensino fundamental 1. Agora, na formação de professores, meu público são os professores de educação básica, né? Certo. São 2 públicos até um pouco diferentes. Sim. Só que aí, o que eu quero trazer para vocês? O que acontece? Nós temos um público, mas o nosso público, a gente tem que pensar naquele público que a gente quer atingir nas redes sociais. No caso do Lucas, ele trabalha com a educação básica, com os meninos do Fundamental 1, então são alunos de 1º a 5º ano. Geralmente não é para eles estarem nas redes sociais, tá, gente? E o Lucas não teria como vender um produto ali para ele agora. Pelo menos por enquanto, eu acho que não, né, Lucas? Qual que é o produto que o Lucas venderia através das redes sociais? Seria algo para o público dos profissionais. Então, logo, o público do Lucas nas redes sociais é voltado para os profissionais. Vocês estão entendendo aí? Ele tem 2 públicos. Ele atende as crianças, né? De 1º a 5º ano ali, mais ou menos, acredito eu. E o público dos profissionais. Mas nas redes sociais, ele vende o quê? Provavelmente, Lucas vende cursos. Lucas, o que você vende? Desculpa, pronto. Acho que agora dá. Pronto. Desculpa. Pronto. No caso, por exemplo, o público que a gente pode atingir nas redes sociais, no meu caso específico, né? Quando eu quero vender formação de professores, aí o meu público é o professor de educação básica. E aí nós temos que entender qual é a sua necessidade. Quando eu quero vender algo voltado para o meu público, que seria as crianças, no sentido da educação, das crianças de educação infantil e fundamental, o meu público são os pais delas. Ótimo. Porque os pais delas, eu atingindo os pais delas, né, acerca da confiança no material de educação, ou seja lá nos cursos formativos que eu ofereço, eu conseguirei também chegar a esse público de maneira indireta, de certa forma, né? Ótimo. E aí, gente, vocês estão carecas de saber que eu entrei justamente, né, para chamar a atenção dos pais, porque o meu público também é um público infantil, né? Dentro da psicopedagogia eu atendo crianças. E aí eu criei o meu perfil para chamar a atenção dos pais. Eu não queria profissionais lá porque eu ainda não tinha um produto em mente, eu não tinha um posicionamento, eu sentia que eu não tinha autoridade para passar nada para as pessoas, né? E aí eu não me via hoje como eu vejo a Bárbara Castro hoje. Então, logo, o meu público inicial era dos pais. Então, eu tinha isso muito detalhado. Tá, é os pais, mas que pais? Por exemplo, eu não faço atendimento de crianças menores de 5 anos. Então, logo, eu precisava usar uma fala que ia atingir os pais de crianças de 5 a 12 anos, a 11 anos. Entende? Então, tá. Às vezes a gente fala assim, o meu público é X, tá, mas a gente precisa entender um pouquinho mais sobre esse público. Então, é o que a gente vai falar sobre hoje, tá bom? Sua marca é aquilo que as pessoas dizem sobre
você quando você não está na sala? O que você gostaria que elas dissessem? O que vocês gostariam que o seu público dissesse sobre você quando você não está, né, no lugar? Por exemplo, eu passei por uma situação muito interessante e eu fiquei, assim, bem feliz. Olha só, eu dei uma palestra recentemente lá no Shopping Sul do Valparaíso, que é uma cidade vizinha onde eu moro, e foi muito legal. Tinha cerca mais ou menos de 30 a 40 pessoas na sala nesse dia. Era uma sala pequena para um número menor de pessoas e estava cheia para mim ali. E aí, eu fui ao shopping, né? Nesse shopping, foi essa semana que aconteceu, tá, gente? É notícia quentinha. E aí eu fui ao shopping e entrei num estabelecimento, num restaurante, e tinha uma moça que me olhava muito, que trabalhava nesse restaurante, e ela ficava olhando muito para mim. Eu nem sei se ela está por aqui, pode ser que ela esteja aqui por aqui também. Aí ela estava olhando muito para mim. Aí eu achei normal, né? Porque cliente chegando, então é normal as pessoas que trabalham naquele local, né, olhar para você. Só que ela foi se aproximando de um jeito tímido. E ela falou assim: oi, tudo bem? Talvez você não lembre de mim, mas eu participei de uma palestra sua. Aí eu falei assim: não, eu lembro de você sim, até porque eu lembrava dela. Aí eu falei assim: eu lembro de você sim. E aí, você colocou em prática aquilo que a gente trabalhou lá? Aí ela falou assim: coloquei. Eu fiz aquele teste que você deu lá e o meu nível de estafa deu muito alto. Diante daquilo, eu comecei a colocar algumas coisas em práticas que você falou ali na palestra, e de lá para cá muitas coisas têm mudado. Gente, eu fiquei tão feliz com esse feedback dela que deu vontade de pegar o celular e gravar na hora, mas aí eu estava botando a comida, enfim. Aí ela também estava meio assim para chegar em mim, e eu fiquei tão feliz. E foi muito engraçado, porque ela me falou assim: Bárbara, não era para mim estar na sua palestra, porque nesse dia específico tinha uma palestra menor, que era a minha, e tinha uma palestra no cinema. Aí era para ela ir para o cinema, mas ela se confundiu e acabou caindo na minha sala. Mas ela gostou tanto do conteúdo que ela preferiu continuar na sala lá comigo. E ela pegou todas as dicas, todas as informações que a gente foi dando ali, e ela colocou em prática. E o interessante é que ela falou assim: olha, eu falei até para minha amiga como que foi a sua palestra, foi incrível. Amiga, vem cá, deixa eu te apresentar. Esse daqui é aquela que eu estava falando para você naquele dia da palestra. Gente, eu me senti tão importante. Assim, eu falei assim: nossa, que bacana, né? As pessoas realmente, quando a gente se posiciona, a gente tem feedbacks, a gente acaba adquirindo resultados, né? E ter essa mudança de vida da pessoa através de uma fala sua é muito importante. Então, assim, quando nós nos posicionamos nas redes sociais, nós precisamos saber para quem estamos falando, porque senão não faz sentido aquela fala. Olha só esse exemplo que eu acabei de dar para vocês. O que eu estava falando naquele conteúdo era muito importante para aquela pessoa ouvir. Por isso ela não saiu e foi lá para o lugar certo, lá para o cinema. Ela continuou, porque estava fazendo sentido tudo aquilo que eu estava falando. Ou seja, ela é o meu público ideal. Entende como é importante você ter essa questão de marca muito bem muito bem elaborado na sua mente para que você desenvolva um bom trabalho? Então, eu quero que as pessoas, Bárbara, quero que as pessoas falem muito bem de mim. Porque olha só que interessante, ela chamou a amiga dela lá na hora e falou assim, eu pensei que eu me senti até famosa, gente, não vou mentir para vocês, mas porque foi muito engraçado. Eu fiquei muito assim, nossa, eu fiquei muito grata pelo feedback dela, né? Fiquei muito feliz mais ainda por ela ter colocado em prática e tá melhorando a vida por conta, né, de um tema específico que eu dei lá. E aí, ela, além dela, ela compartilhou com o conhecimento para a amiga dela, ela falou de mim para a amiga dela. E eu não estava na sala, eu não estava online. A amiga não me seguia, mas ouviu falar de mim e sabia da minha história. Olha que interessante quando você se posiciona, quando a sua marca é posicionada, né? O que é identidade de marca? É o que faz sua marca ser única. É a sua personalidade, o que você acredita e como você se comunica. Eu, Bárbara, gosto de me comunicar de maneira simples e clara. Eu gosto de puxar
né, a orelha de vocês falando, gente, pegou o caderninho, pegou a caneta, vamos anotar, trouxe a água. Porque é um meio de eu me conectar com vocês. Eu sou professora, eu sou psicopedagoga, eu poderia estar aqui falando bem mais difícil para vocês. Mas eu, Bárbara, sinceramente, eu tenho dificuldade de aprender algumas coisas. E quando a pessoa fala muito difícil, eu não consigo entender e eu não me conecto, eu não consigo me conectar com aquela pessoa. Então, eu quero que vocês aprendam. Eu estou falando aqui com pessoas que já são formadas, pessoas que nunca foram para uma faculdade, mas que empreendem, são grandes empresários, empreendedores, vendedores de mão cheia. E eu quero falar com vocês de modo que todos vocês consigam entender a minha mensagem. Então, logo, a minha mensagem, a minha personalidade é de conectar com pessoas, porque pessoas se conectam com pessoas, e de falar de maneira mais simples e clara. Essa é a maneira que eu acredito. E eu quero trazer uma perguntinha para que vocês possam refletir. O que você quer que as pessoas pensem e sintam quando olham para a sua marca? Quando olham para o seu produto? Quando olham para o seu atendimento? O que vocês querem que as pessoas sintam? Alguém pode levantar a mãozinha e falar? Olha, vocês não podem ser tímidos, não. Aqui é o lugar da gente desenvolver. Pode falar, Lucas. Qual dos dois, Lucas? Os dois levantaram a mão. Bom, no meu caso, principalmente quando o público são os pais, o que eu quero transmitir a eles é confiança de que o trabalho que eu ofereço vai ser o melhor para a formação dos filhos dele. Ótimo. E aí, logo a gente pensa assim, o Lucas, ele precisa falar de forma simples e clara para que esses pais entendam. Se o Lucas usar uma linguagem muito... Tá dando eco. Peraí, isso. Aí, o que acontece? Se o Lucas, ele pega e ele fala muito difícil, o que vai acontecer? O público dos pais vai se afastar dele, ele não vai conseguir gerar realmente uma identidade de marca que conecta com o público que ele quer atingir, que é o dos pais. Então, ele precisa usar também uma linguagem simples e clara para que os pais entendam, para que os pais se sintam à vontade, confiança em perguntar alguma coisa, né? O Lucas do B2B pode falar. Levantou a mão também? Pode falar. Acho que ele levantou por enquanto. Então, vamos lá. Continuando aqui. Então, o que você quer que as pessoas sintam? Não. Caso que o Lucas... Oi. Desculpa, é que eu estava no fone de ouvido aqui. Ah, tá. Eu ia falar assim, que o que eu quero que o meu público sinta é segurança. E uma sensação de que, assim, poxa, finalmente eu cheguei num lugar que não vai me passar para trás. E segurança em saber que finalmente está com pessoas de longo prazo. Sabe? Caminhadas de longo prazo. Sim. Que vai se conectar de fato com você para comprar o seu produto, porque quando a gente vai comprar um produto ou um atendimento das pessoas, a gente compra daquelas pessoas que a gente se conecta. De algum modo, a gente se conecta ali. Gera confiança, a segurança. Então, tudo isso, gente, vocês já vão anotando. Então, segurança, confiança, autoridade, simplicidade, conexão. Vocês vão anotando aí, que é muito importante tudo isso que a gente está falando. E aí, o que acontece? Como que eu posso descobrir a minha voz? Qual que é a voz da minha marca, Bárbara? A voz da sua marca é a forma como você fala com as pessoas. Ela pode ser uma forma mais divertida, uma forma mais séria, uma forma mais acolhedora, né? Uma forma que inspira as pessoas. Eu ouvi essa semana também, foi muito engraçado, porque essa semana eu ouvi muitos insights, sabe? Eu ouvi muitas coisas legais. E essa semana uma pessoa falou assim, Bárbara, quando eu te ouvi a primeira vez, o meu coração queimou de vontade de colocar todos os meus projetos em prática, porque eu procrastino muito. E a minha vontade é de colocar em prática. Quando eu ouvi você falando, eu falei assim, é possível colocar em prática, eu quero isso. Então, logo, a minha fala, né, ela está ali inspirando pessoas, né? Ela está acolhendo. Eu gosto disso, de ser uma fala, uma voz
que acolhe as pessoas, que elas se sintam vontade de entrar em contato comigo, de perguntar sobre o meu trabalho, né? Então, às vezes, por exemplo, o Sérgio, ele vende casas, apartamentos, ele tem uma imobiliária, enfim. Então, qual é o público dele? São pessoas que estão sonhando com a sua casa própria, que muitas das vezes querem sair do aluguel. São pessoas sonhadoras. Então, o Sérgio tem que usar uma fala na marca dele que vai conectar com essas pessoas sonhadoras, né? Então, eu não posso ser uma pessoa muito rígida, muito séria, quando eu falo de sonhos das pessoas. Vocês estão entendendo? E muitas das vezes a gente vai precisar também usar a seriedade para falar. Por exemplo, eu vou citar um exemplo para vocês. Nas redes sociais, nas lives, vocês vão perceber que às vezes as pessoas perguntam alguma coisa e parece que o meu tom de voz muda, porque eu sinto ali que a pessoa precisa levar assim, um chacoalhão para entender que é uma missão de vida, que ela pode alcançar o objetivo dela. E às vezes eu preciso pegar o meu tom de voz, não ser aquela vozinha, mas mostrar para ela, olha, você está com o queijo e a faca nas mãos, você pode alcançar voos maiores. Então a minha fala vai ser mais séria, né? Alguns de vocês tiveram a oportunidade de fazer reunião comigo. E aí, o que eu fiz? Eu falei de forma mais séria, mais pontual. Então, saiba exatamente qual é o momento, porque como eu vendo consultoria, eu tenho que vender uma autoridade, né? É o caso do Lucas também, ele faz consultoria, o Lucas do B2B. Ele tem que vender uma autoridade também naquilo que ele está falando. Então, logo, o Lucas vai usar, de muitas vezes, uma fala mais séria. Tá tudo bem até aqui? Eu coloquei um exercício para vocês. O primeiro exercício, anotem aí, eu tirei foto. Vocês vão escrever 3 palavras que definem a personalidade da sua marca. Não vai colocar lá que você é comediante, sendo que você é uma pessoa super séria, não. Porque isso não é posicionamento, isso é uma hipocrisia. É um personagem, tá? Agora, Bárbara, eu sou uma pessoa super brincalhão, eu só brinco no meu Instagram e eu quero que as pessoas me vejam com mais seriedade. Você pode criar esse jeito aos poucos, mas você não pode colocar lá que você é sério sem que você é 100% brincalhão. Você tem que trabalhar isso em você. Vocês estão entendendo até aqui? Porque senão, não é posicionamento, não bate. Poxa, as pessoas te veem de um jeito no Instagram, aí quando te vê pessoalmente, você não é aquilo. Tudo que você apresentava. Aí, o que vai acontecer? Elas vão se decepcionar com vocês. Vão decepcionar com a marca de vocês. Então, não é isso que a gente quer. Então, vocês vão colocar 3 palavras que definem a personalidade da marca de vocês. Tá bom? Lembra do que é a marca? Vamos lá, voltar aqui para vocês entenderem. A marca, aqui. A marca é algo único, é algo seu. É sua personalidade. É o que você acredita e como você comunica. Isso é marca. É você. Você é a sua marca. O exemplo, por exemplo, a minha marca é uma marca inspiradora, leve e acolhedora. Essa é a minha marca. Mas, por conta das consultorias, das pessoas que estão chegando, o meu público vai moldando, tá, gente? Eu não vou mentir para vocês. O público da gente vai moldando sempre, sempre. Lembra que eu falei, meu público é dos pais? Começou a vir o público dos profissionais na área da psicopedagogia. Hoje já tem o público dos empresários e empreendedores no meu perfil, a grande maioria. Então, eu tento ir adaptando, mas de maneira também que eu me sinta leve, tá, gente? Porque eu não quero me transformar numa Babi que eu não sou. Então, eu acho que essa parte de inspiração, de leveza, de acolhimento, eu sempre vou ter na minha fala, porque eu acho que é isso que conecta as pessoas. Quem é o seu público? Eu perguntei para a Maria de Fátima, na primeira aula, quem era o público dela. A Maria de Fátima, ela vende marmitas fitness. E aí ela soube me falar muito bem, né? Parabéns, Maria. Quem era o público dela, né? Ela falou, o público dela é um público de pessoas, né, que querem ter uma vida mais saudável,
né? Que querem ter uma vida mais fitness, né? Trabalha ali a questão do emagrecimento e da qualidade de vida. Então, ela me definiu que muitas das vezes é mais mulheres, enfim. E aí, quem é o seu público? Você precisa saber com quem você está falando. Eu trouxe 2 fotos para vocês aqui, de 2 eventos que eu participei. Eu quero que vocês me falem. Vamos lá, eu quero ver aqui quem é que vai me falar aqui, ó. Eu tenho 2 públicos diferentes. Essa primeira foto, eu estou falando para empresários de diversas áreas, tá? De diversas áreas. E aí, é um público de empresários, né? A maioria deles são empresários que já estão bem mais estabelecidos, tem 1 ou 2 lojas, tem uma quantidade maior de funcionários. E essa segunda foto, que foi um dia muito legal também, é um público mais personalizado. Ele é um público de nail, eu acho que é assim que fala, né? Nail designs, mulheres. Eu acho que assim, a grande maioria, acho que 90% aí era mulheres, tinha alguns homens também, que também tem essa profissão, mas a maioria eram mulheres. Nail designs, e muitas delas iniciando a carreira, iniciantes. Eu posso usar para esses 2 públicos a mesma fala? Quem é que pode responder isso? Tic-tac, tic-tac. Quem é que vai responder? Tem a Jéssica, tem um bocado de gente aqui. Cida. Quero ouvir de vocês. Vera Lúcia, Vitória. Quem que pode responder isso para mim? Eu posso usar o mesmo tema? O Sérgio falou que acredita que não. Alguém discorda ou concorda com ele? Eu posso usar o mesmo conteúdo, a mesma linguagem, a mesma fala? Não, não posso. Eu posso usar o mesmo tema, mas a mesma fala, não. Porque senão eu distancio esse público de mim. Então, por exemplo, lá no Neodesigns, eram mais mulheres. Então, diante da minha fala, eu poderia dar mais exemplo, né, da minha história de vida. Como mulher, como mãe, né? Já naquele outro público que era mais específico, assim, de empresários que tinham colaboradores, eu precisava ser mais certeira. Então, eu não poderia ficar utilizando de muitas questões, assim, da minha vivência. Eu poderia falar alguma coisa muito focado no empreendedorismo mesmo. Algo que fosse do comércio, que fizesse sentido para eles. Então, é muito importante você saber com quem você está falando, quem é o seu público. Porque quando você sabe, você tem resultados. Quando você não sabe com quem você está falando, pode ser por isso que, às vezes, as suas redes sociais não estão chamando a atenção do seu público. Porque você não fala para eles diretamente com eles. Nem nas fotos, as fotos que você posta não interessam para eles. Entendeu? E aí acaba que a gente faz um trabalho muito assim, a gente está trabalhando e parece que não rende, sabe? Parece que você está estacionado. A gente precisa afinilar isso. Então, segundo exercício para vocês, anotem aí, tá anotando? Segundo exercício, responda essas 3 perguntinhas. Primeiro, quem é o seu cliente? Quem é o meu cliente? Qual a idade desse cliente? Qual é a profissão? Quais são os hobbies, os gostos que essas pessoas têm? Então, por exemplo, a Maria de Fátima, que vende as marmitas fitness, logo, os clientes dela pode ser pessoas de academia, que estão na academia, que tem mais essa preocupação, né, com o seu corpo, com aquilo que se come, né? São pessoas que, às vezes, não têm tempo, também é um público específico, as pessoas que trabalham muito e não têm tempo de cozinhar as suas comidas e pode comer aquela comida quentinha ali, feita por ela. Né? Qual que é a idade? Geralmente são pessoas, né, que já têm a condição ali de ter as suas redes sociais, que já tem cartão, Pix, já tem... Então,
tem pessoas aí maiores de idade? Entende? Com quem vocês estão falando? Tá? Qual é o problema que vocês tiram delas? Vocês têm que ter isso muito definido. Qual é o problema que eu estou tirando dessas pessoas? Né? Por exemplo, o Sérgio, ele tem que usar uma fala mais de segurança. Porque as pessoas, quando vão investir num sonho de uma casa própria, de um apartamento, é muito dinheiro. Então, logo, o que acontece? É muito dinheiro. Então, eu tenho que ter segurança para quem eu vou fazer essa negociação, quem vai me indicar a casa. Então, logo, ele traz essa seriedade, ele traz essa conexão para saber o que essa pessoa quer de fato. Por exemplo, é bom, interessante ele saber, né, quando uma pessoa vem para ele, um cliente, saber se esse cliente quer uma casa só com um quarto, ou saber se é um cliente que quer um casarão, ou uma casinha menor, um apartamento grande, um apartamento pequeno. Então, porque ele vai ser mais certeiro. Porque todos vocês podem usar uma coisa muito interessante: tempo. Tempo. As pessoas, tempo. A gente tem o costume de falar que tempo é dinheiro. Tempo é vida também. É mais vida, tá? Tempo é vida. Então, as pessoas não quer uma pessoa que fique enrolando muito, quer que seja uma pessoa mais direta. Porque quando você passa isso para as pessoas, ser direto, você passa mais autoridade para as pessoas naquilo que vocês estão se proporcionando a falar e a vender com elas. Sejam diretos mesmo. Então, tem que saber qual é o problema delas. Né? O Sérgio falou alguma coisa aqui, deixa eu ver. O cliente deposita seu sonho nas suas mãos, exatamente. Então, o Sérgio vai indicar o melhor lugar para ele poder vender. Né, Sérgio? Não vai ser uma coisa... Ai, não. Ele vai afinilar aquele público dele e ele vai atrair esse público. Eles vão sentir mais confiança, vão sentir que o Sérgio tem mais autoridade, enfim. Terceira perguntinha que vocês vão responder. Como minha marca resolve esse problema? Por exemplo, eu não sei como fazer, Sérgio. Eu quero comprar minha casa, eu sei que eu quero uma casa assim, assim, assado. Tá, Sérgio? Eu quero uma casa em um condomínio fechado, onde tenha escolas perto para o meu filho estudar, onde tenha segurança, onde eu consiga estar ali no centro, mais ou menos, de Brasília. Não, eu quero estar mais afastada, eu não quero aquela movimentação de barulho de carro, eu quero um lugar mais tranquilo. Você entende? Então, assim, eu tenho esse problema. Você pode resolver, Sérgio? Então, quando o Sérgio vai usando isso, antes de eu ficar perguntando, falando, coisa com ele, ele consegue conectar mais os clientes dele. Tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês, gente? Tem alguma perguntinha até aqui, antes de eu ir para o próximo slide? Não? Olha, aproveita essa mentoria de graça aqui. Vamos lá, o Sérgio está fazendo sentido. Então, vamos lá. Qual é a mensagem que a sua marca vai passar para as pessoas? A mensagem que você entrega e como ajuda o seu público. Como que você ajuda o seu público, Stephanie? Deixa eu ouvir da Stephanie. Tá por aí, Stephanie? Jéssica? A Vera? Quero ver vocês falando aqui também. Vitória? Como que você ajuda o seu público? Gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Vocês estão tendo a oportunidade de ter uma aula e de falar das dores de vocês. E vocês não estão falando. O que me gera a sensação de quando o cliente vai falar com vocês, talvez vocês fiquem assim também, às vezes, sem esse posicionamento. Eu vou falar uma coisa bem sincera para vocês. É engraçado. Eu já me curei, assim, uma boa porcentagem da questão da timidez, de falar com as pessoas, né? Hoje eu consigo vender o meu próprio produto. E aí, o que acontece? Eu tinha muita vergonha de perguntar. Hoje eu não tenho mais vergonha de perguntar. Eu aproveito todas as oportunidades possíveis para eu perguntar as coisas, aprender,
para chamar a atenção também para que as pessoas me conheçam. Então, eu quero que vocês se desenvolvam, eu quero que vocês comecem realmente a perguntar, a mandar mensagem, carinhas aí, porque eu sou muito interativo. Então, quando vocês não falam, eu fico sem entender se isso aqui está fazendo sentido ou não. E eu quero trazer aulas que façam sentido para vocês. Então, vocês que vão assistir essa aula gravada depois também, já vou deixar um recadinho aqui para vocês. Coloque nos comentários dessa aula quais são as dúvidas que vocês têm, tá bom? Para que eu possa tentar ajudar o máximo possível, porque é de grande valor para mim que vocês saiam daqui realmente praticando, que nem aquele depoimento que a menina me deu. Eu coloquei em prática e eu estou tendo resultados diferentes. É isso que eu quero para vocês, né? Meus alunos têm que sair na frente. Então, vamos lá. E aí, eu quero saber como que vocês ajudam as pessoas, né? Como que você ajuda o seu público? Tá, tudo bem. O Sérgio entrega as casas prontas, mas no seu público que está lá, que é um público frio, que ainda não comprou de você, como que você ajuda, Sérgio? Como que você pode ajudar? Você pode abrir o microfone e falar? Repete a pergunta, por favor. Como que você pode... porque lá nas suas redes sociais, Instagram, enfim, as redes sociais que você utilizar, como que você ajuda as pessoas que estão lá, que ainda não compraram o seu produto? Então, eu sempre alimento o desejo da pessoa, né? Sempre com alguns conteúdos, alimentando esse desejo, porque às vezes o cliente, de início, ele não está afim de comprar. Mas se ele começar eu acho que ativa alguma parte do cérebro, que eu não sei identificar, né? Eu acho que pessoas mais especialistas podem dizer sobre isso, mas acaba afetando essa parte do cérebro da pessoa, que ela começa a sentir o desejo. Então, a gente eu particularmente, começo a criar alguns conteúdos, né, sobre essas dores, né, da pessoa, para ela poder sentir o desejo, e futuramente ela começa a me fazer pergunta até chegar na venda, Certo. Entendeu? Eu tenho uma dica aqui para você, tá, Sérgio? Ah. Você pode começar, além de você gerar o desejo de compra para as pessoas, você pode ajudar o seu público frio mostrando diferenças de lugares, porque às vezes eles têm essa dor. Eu quero muito comprar um imóvel, mas eu não sei o benefício que eu tenho de morar no centro da cidade e o benefício que eu tenho de morar longe da cidade. Entende? É tipo um exemplo aqui para você. Uhum. Então, você, com a sua expertise, com a sua experiência dentro de venda, você tem mais que autoridade para poder falar para as pessoas sobre isso. Olha, se você tem vontade, né? Se você quer menos barulho, mais tranquilidade, você pode morar um pouquinho mais distante da cidade, os benefícios são esses. Se você quer mais praticidade, né? Se você quer mais coisas perto, então você precisa morar no centro da cidade. Você está entendendo? Mesmo que a pessoa não compre de você, sabe o que vai acontecer, Sérgio? Uma coisinha muito especial. A conexão. Porque as pessoas seguem hoje a gente porque elas têm que sentir que elas estão ganhando algo. Além de você mostrar o desejo, de usar o gatilho do desejo, você está ensinando elas. Então, todos vocês precisam trabalhar isso. A questão de ensinar as pessoas. Por exemplo, a Maria pode ensinar sobre a alimentação, dentro da experiência dela, com as marmitas fitness. Ela pode fazer collab com nutricionistas, professores de academia, professores de educação física, falando sobre a importância da alimentação saudável. Entende? Maria, você levantou a mão, pode falar, e depois o Lucas também, o Lucas Prudêncio. Eu gosto assim, quando vocês falam, porque vai surgindo ideias. Levantou sem querer? Acho que ela levantou sem querer. Pode falar, Lucas. Eu acho muito interessante porque, assim, antigamente a gente tinha uma mentalidade muito de que eu só vou dar se o outro dar primeiro, né? Quando na realidade a mentalidade atual no campo das vendas é
mas não só das vendas, acho que de qualquer promoção, podemos assim dizer, doe, porque você vai provar o seu valor. E as pessoas vão conhecer o seu valor, e se realmente tem qualidade, as pessoas vão querer mais, né? Então eu achei muito interessante como a mentalidade aperfeiçoou, sabe? Que há um tempinho atrás, Ave Maria do céu, era uma coisa horrível. É isso, Lucas. Até a gente, se você for olhar para o seu comportamento, para o nosso comportamento, a gente só segue alguém que realmente faz sentido para a gente. Já percebeu que às vezes passa muitas coisas, algum conteúdo de algum feed, de algum Instagram que você está seguindo, começa a aparecer muito para você, se não faz sentido para você aquilo dali, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Você vai lá e deixa de seguir a pessoa. Então, as pessoas que estão seguindo vocês são a mesma coisa. Elas querem estar ali, mas sentindo que estão ganhando algo. A gente também é assim. Então, eu sigo aquelas pessoas que eu sinto que eu ganho conhecimento, né? Por exemplo, o André acabou de entrar aqui na live, na aula. Eu sigo o André porque ele traz conteúdo de contabilidade. Eu sou da área de contabilidade? Não sou, mas eu preciso entender um pouco de contabilidade para ter a certeza de como que vai funcionar isso quando eu estiver ganhando milhões. Ou nem precisa ganhar milhões, né, André? A gente já ganhando alguma quantidade aí, a gente já precisa de ter esse profissional na nossa vida e a gente tem que ter a noção de como procurar esse profissional, né? Eu estou seguindo o Sérgio lá. Então, quando eu quiser comprar minha casa lá no condomínio fechado, eu sei que o Sérgio, ele é uma boa pessoa, porque o Sérgio está me indicando muitas coisas lá. Poxa, direto aparece coisas de indicação do Sérgio, né? Então, é isso. Eu preciso estar tendo essa sensação que eu estou ganhando algo, né? A Vera Lúcia, ela falou o seguinte: eu ajudo avaliando, intervindo nas dificuldades de aprendizagem das pessoas. Então, além da Vera Lúcia vender o atendimento dela, a Vera Lúcia, ela está lá nas redes sociais dela, ensinando as pessoas quando elas precisam de levar num profissional, o que elas podem fazer quando as pessoas têm uma necessidade X, quando a criança tem um TDAH, um autismo. Então, ela vai conectar esse público, ela vai gerar autoridade e uma conexão a ponto das pessoas, às vezes, nem compram o serviço dela, mas indica. Eu tenho muito disso também. Pessoas que, às vezes, não tem, assim, por exemplo, eu não quero comprar a mentoria da Bárbara porque eu não tenho uma empresa, mas eu indico. Se eu tiver um amigo que precisa de uma ajuda, de uma consultora, no posicionamento, eu vou indicar a Bárbara. Entende? Porque eles estão ali sentindo que estão ganhando algo. O André levantou a mão. Pode falar, André? Não, Bárbara, eu cliquei errado. Desculpa, viu? Pode continuar. Tá. Mas aqui você fica à vontade, porque eu gosto de perguntas e de interação, porque assim flui melhor. Tá bom, gente? Pode deixar, pode deixar. Tá bom. Maria, você levantou novamente. É alguma pergunta ou foi sem querer? Maria, o Lucas, do B2B. Não levantou mais. Eu tinha pergunta. É o quê? Pode falar, dona Maria. Oi, Bárbara, eu levantei sem querer, porque eu estava anotando aqui o exercício e cliquei a tela e levantou a mão. Bárbara, eu não esqueci não, viu? Ainda quero saber se eu tenho TDAH, viu? Ah, tá. Não vamos marcar, viu, André? Não, André, depois dessa aula aqui, eu já vou entrar em contato para a gente marcar, porque começa e a gente nunca marca e a gente tem que marcar logo. Gente, tá bom. Colocar data nas coisas. Às vezes a gente fala assim com a pessoa, com outro cliente, com uma pessoa interessada no nosso serviço. Lucas, o seu microfone está ligado. Está dando microfone. Isso. Aí, às vezes, a gente fala, não, vamos marcar assim. E a gente precisa. Gente, eu quero contar uma experiência para você. O André chegou agora, André, mas eu vou voltar aqui só para você ver que eu coloquei uma coisa bem legal. Lembra dessa foto aqui que eu mostrei para vocês? Exclusivamente aqui, nessa reunião... Olha só, rapaz. Claro. Indiretamente, eu acabo divulgando os meus amigos. Vamos lá. Gente, essa palestra, especificamente, eu fiz lá na contabilidade do André. Ele, gente, é um contador incrível. Ele conecta, né, os clientes dele uns com os outros e assim os negócios têm tudo para crescer.
E aí ele me convidou para fazer uma palestra lá, e foi através dessa palestra que eu conheci o Júnior. Fiz uma mentoria com o Júnior, dei uma aula para a comunidade do Júnior. Cara, incrível, né? Conheci o Lucas. Então, assim, olha a conexão. Nós precisamos disso daqui. Entende? Então, assim, aonde eu for... Abre portas, né? Abre portas. E aí eu preciso entender também que eu preciso falar. Por isso que eu estou estimulando vocês aqui. Eu estou desafiando vocês a perguntarem, abrindo o microfone ou escrevendo, mas perguntem, tá bom? Porque isso aqui é praticamente uma mentoria, tá? Então, assim, eu estou fazendo uma aula, mas eu estou abrindo para que vocês perguntem, porque eu quero que vocês saiam daqui colocando em prática, de fato, e tendo resultados diferentes do que vocês estão tendo agora. Resultados melhores ainda, né? Se tá tudo bem, vai ser melhor ainda. Então, a mensagem da sua marca. O exercício é o quê? Você vai completar essa frasezinha aí. Eu ajudo quem? Quem que eu ajudo? Qual é o resultado que você entrega para essa pessoa? Como que você faz isso? Aí eu coloquei um exemplo. Eu, Bárbara, né? Eu ajudo mulheres empreendedoras. Hoje eu não uso mais esse discurso, porque eu também estou graças a Deus, dentro da consultoria, os homens têm procurado muito isso, esse entendimento, esse direcionamento que eu faço nas consultorias. Então, eu ajudo homens e mulheres empreendedores e empresários a organizarem as suas redes sociais. Hoje em dia, eu trabalho muito dentro do posicionamento da empresa, das pessoas, tá? O posicionamento nas redes sociais não é só sobre postar, é sobre, de fato, você se posicionar como um líder, como um dono de uma empresa, né? Como um gerente, como um funcionário. Então, é esse trabalho que eu tenho. Então, logo eu já não posso nem usar essa frase mais, porque não é só mulheres. Agora é mulheres e homens. Empresários que precisam de uma organização dentro das suas empresas. Olha como o discurso mudou. Entende? Então, vocês precisam ter esse discurso de vocês também. André, é um desafio aqui para você. Se você fosse fazer essa frase, como que seria essa frase no teu negócio? Você tá pegando a gente de surpresa, hein, Bárbara? E... Ou liga não, André, porque é assim mesmo, é estimular vocês. Aqui é o lugar da gente errar, aqui é o lugar do direcionamento, então já aproveita o pitch aí, né? Eu ajudo... Eu ajudo empreendedores. Né? E qual que é o resultado que você entrega, André? Eu ajudo empreendedores a descobrir a sua real necessidade e a crescer o seu negócio. Uau! Olha aí. Foi difícil? Não foi. E uma simples frase, vocês já entenderam que o André consegue ajudar empreendedores a entender de fato seus negócios. Né? Além, né, de prestar o serviço de contador, ele também é consultor, tá? Já fazendo pitch aqui para ele. Vamos lá. É porque eu sou dessas, gosto de incentivar vocês. Então, quanto mais vocês perguntarem, mais eu vou sabendo do negócio de vocês e vou trazendo para aula aqui. Vamos nessa. A cara da sua marca é o quê? A identidade visual. Então, logo eu falei para vocês a maneira como que vocês falam e vocês se apresentam, a postura que eu estou aqui apresentando para vocês, mas também tem o visual, né? O visual... Tá, então assim, se eu falo de maneira mais séria, então eu vou aparecer nas minhas redes sociais usando umas roupas mais sérias, né? Se eu sou mais despojado, eu trabalho com humor, logo a minha imagem também vai transmitir isso, né? A minha marca vai transmitir isso. E o cacto, para mim, ele é uma marca. Olha só nos meus slides. Tem cacto? Tem. A minha logo está em todos. Inconscientemente, vocês estão vendo, mas vocês não estão prestando atenção. Mas depois isso vai ficar na cabecinha de vocês. Olha aqui. Onde eu estou dando aula, tem cacto? Tem. Então, as cores verdes são trabalhadas dentro do meu perfil, das minhas redes sociais, dentro, às vezes, ali... Como eu trabalho muito com profissionais, eu sempre coloco ali cores azul, que remete muito ao profissional, e o verde, que é da esperança, que é do cacto, para fortalecer ainda mais essa marca. Então,
a sua identidade visual precisa combinar com o que você fala, as cores, fotos, as fontes, estilos. Se você não tem consciência disso, você coloca de qualquer jeito, logo as pessoas vão ter a sensação de uma bagunça. Nossa, é tudo muito bagunçado. E você é uma pessoa super organizada, mas a maneira que você coloca o seu conteúdo para jogo está muito bagunçado. Não faz com que a sua identidade visual seja marcante para as pessoas. Precisa ser marcante. Em todos os sentidos. Quando a gente fala de posicionamento, a gente tem que entender que é tudo. É como a gente entrega o nosso produto, é como a gente entrega o nosso atendimento, né, Vera Lúcia? Vera Lúcia entrega atendimentos. Tá, fiz um relatório para os pais. Eu vou entregar de qualquer jeito? Não, vou entregar numa pastinha com a minha logo, com as cores da minha logo. No meu consultório vai ter algumas coisas. Lá no meu consultório, que mais tem é coisa com cacto. Coisas verdes, né? Então, isso fortalece ainda mais a minha marca. A dica prática aqui é vocês escolherem entre 2 ou 3 cores, tá? Porque não é só verde, 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 verde. Eu uso o verde, às vezes eu uso o azul, porque eu quero remeter alguma coisa por trás disso. Não é à toa, tá? O azul, ele é muito profissional, então deixa aquela questão, enfim. Então, coloquem cores, né? De 2, 3 cores vocês vão escolher aí, que vão combinar com as suas paletas de cores. É um estilo de foto que represente a sua marca. Enfim, não é que sempre vocês vão tirar do mesmo jeito, uniforme, não é isso. Mas é porque, por exemplo, eu vou tirar foto, uma vez ou outra sempre está aparecendo um cacto. Seja ele em bonequinho, seja ele aqui ao vivo, seja eu fazendo alguma anotação com a caneta, sabe? Eu quero realmente que as pessoas olhem para um cacto e falem assim, cara, o cacto, Bárbara Castro. A persistência, eu preciso ser persistente como um cacto, eu preciso florescer como um cacto, entende? Vocês estão falando alguma coisinha aqui? Deixa eu ver. A Vera Lúcia falou... Verdade. Eu uso envelopes personalizados com a minha logo. Uso muito o azul royal e o verde celeste. Que lindo. É isso aí, ela já tem. Então, se vocês têm, que bom, né? Já tem uma boa coisa aí. Então, vamos lá. Como, Bárbara, que eu vou conectar, de fato, o meu público através de histórias? Lembra que eu sempre vou dizer isso para vocês. Pessoas se conecta com pessoas. Quando eu coloquei aquelas 2 fotos da imagem de eu palestrando para 2 públicos diferentes, né? Um mais específico, mais ali voltado para o neodesigns, né? E um de empresários com diversos negócios que foi lá na contabilidade do André. Aí, olha só, o que acontece? Ambos, eu tentei inserir a minha história. Apesar de que lá nos empresários do André, eu não contei toda a história, a experiência, porque é um público que precisava de muito conteúdo. Já no público das neodesigns, como eram mulheres, eu podia contar um pouco mais além da minha história, mas eu não deixei de contar lá no do André também, tá, gente? Porque histórias conectam pessoas, pessoas se conectam com pessoas. Então, tá, mas, poxa... Quando você começa a contar a história, deixa eu falar para vocês, foi aí que eu comecei a conectar com o público dos profissionais, prestem atenção. O meu público era dos pais, mas eu comecei a contar a minha história e isso conectou não com os pais, mas com os profissionais. Foi daí que eu me tornei mentora. Foi daí que depois eu me tornei consultora. Entende? Eu não entrei já nas redes sociais já visualizando isso. Mas eu aproveitei a oportunidade. Então, a gente precisa contar a nossa história, tá bom? Qual que é o exercício prático aqui para vocês? Vocês estão anotando? Porque eu vou perguntar depois lá no grupo se vocês colocaram em prática. Ó, a Vera Lúcia falou o seguinte, porém não consegui me soltar em vídeo. Estou te acompanhando e acredito que logo irei conseguir. Ó, vou dar uma dica para você, Vera Lúcia. Com relação a vídeo, né, eu trabalho muito com as pessoas que têm timidez por conta da minha história mesmo. Vocês sabem que eu ainda tenho um nível de timidez, tá, gente? Eu não sou 100%, não, mas eu já desenvolvi muito. A gente tem um perfeccionismo de olhar assim, poxa, eu postei, eu não falei direito, eu acho que eu gaguejei assim, acho que eu não vou mostrar muito.
Gente, tem uma regrinha dos 5 segundos. Você grava um vídeo e você tem noção. Esse vídeo ele tem um porquê? Esse conteúdo é relevante? 5 segundos para você pensar. Ah, não, é relevante, é legal. Tá, você posta, você não vai ficar mais olhando aquele vídeo. Deixa aquele vídeo lá, tá bom? Porque dia após dia você vai melhorando. Agora, se você ficar vendo e revendo o vídeo, você logo vai querer não fazer mais, tá bom? Então, gente, tem hora que eu gaguejo, tem hora que... Enfim, e graças a Deus isso nunca afastou nenhum tipo de cliente. Hoje mesmo foi tão interessante, vou contar uma história para vocês, ó. Eu contando uma história quentíssima que aconteceu hoje. Nós vamos fazer um jantar especial na quinta-feira para algumas famílias carentes ali de Lusiânia. E aí, nós conseguimos um valor em dinheiro e eu fui comprar em um atacadão materiais para fazer um kit especial para as crianças. E aí, quando eu fui comprar, foi engraçado, porque eu não saí de casa, gente, com o propósito de vender consultoria, nada. Mas a gente tem que estar preparado. Depois eu fiquei pensando, gente, poxa, eu podia ter ido mais preparado. Mas enfim, vamos lá. Eu fui, e aí eu conversando com a minha amiga, enquanto passava no caixa, ela falou assim, vai sair um concurso aí para a área da educação. Eu falei, meu Deus me livre, não quero voltar mais para a sala de aula, não. A sala de aula, assim, de alunos, de crianças e adolescentes. Para vocês adultos, eu entro, tá? Eu venho aqui dar aula, mas para esse público específico, eu não me sinto confortável de voltar hoje. Enfim, posso voltar depois, outro dia, mas hoje não. E eu falei para ela. Aí a pessoa que estava no caixa, o dono do negócio, falou assim, você já entrou em sala de aula? Você já foi professora? Eu já. E o que você faz hoje? Gente, ali foi a oportunidade de eu me apresentar quem era a Bárbara Castro. Aí eu peguei, ou seja, falando, porque os adultos são mais comportados. É porque vocês eu posso puxar a orelha de fato, sabe? O adolescente a gente puxa, aí vai lá falar com o pai, assim, não. Né? Não, brincadeira, gente, mas vamos lá. Aí o que acontece? Aí eu falei para a pessoa, olha, eu sou a Bárbara Castro, eu sou psicopedagoga, faço atendimento com crianças, faço avaliação de TDAH em adulto, e sou palestrante. Aí na hora eu falei, eu nem ia falar da consultoria, aí depois que me surgiu a mente assim. Inclusive, eu sou consultora de posicionamento nas redes sociais. Só que assim, eu vou até mudar esse nome, porque as pessoas estão pensando que é as postagens, enfim. Aí eu fui explicar para eles sobre o posicionamento que eu trabalhava dentro das empresas. Gente, o cara falou assim, Bárbara, eu preciso do seu trabalho. Porque eu tenho um outro comércio que está me dando X problema e eu preciso de um profissional para me ajudar nessa área. E era tudo o que eu faço, gente. Então, olha só, eu precisei contar a minha história. Eu contei ali rapidamente que eu não queria voltar na sala de aula, que eu redefini o que eu faço hoje em dia, e isso me gerou uma venda de consultoria, que é muito bom. Então, isso tudo que eu estou contando para vocês foi através de quê? De história. História conecta, abre portas, tá bom? Então, conte a sua história lá no teu perfil. Conecte com as pessoas. E qual que é o exercício, Bárbara? Você vai escrever uma mini história da sua marca em 3 frases. Você vai responder essa pergunta. Por que você criou a sua marca? Né? O que você faz hoje? Porque lembra, eu era professora, mas hoje eu não sou professora mais, assim, dos adolescentes, das crianças. Eu sou consultora, eu sou mentora. Como o seu trabalho ajuda as pessoas? Quando você fala isso, você faz isso, as pessoas elas vão começar a comprar o teu produto, o teu atendimento, né, aquilo que você vende, enfim. E aí você pode fazer assim como esse exemplo aqui, ó. Olha o exemplo aqui, você pode até tirar foto aí. Olha, eu criei a minha marca porque queria ajudar outras mulheres a se destacarem no digital. Hoje eu ensino estratégias simples de posicionamento nas redes sociais. Isso ajuda minhas clientes a ganharem mais visibilidade e confiança para crescerem os seus negócios. Então, em um textinho pequeno, eu resumi exatamente para quem eu fiz a marca, o que eu ensino, como eu ensino, né? E qual é o resultado dos meus clientes? Qual é o resultado dos meus clientes? É o quê? O crescimento nos seus negócios. Entende? Então, quando você tem muito definido isso,
você acaba com aquela coisa assim, ai, Bárbara, mas eu não sei que conteúdo que eu vou postar, eu não sei que conteúdo eu vou fazer. Porque às vezes a gente trava nessa questão, né? E aí, já estamos chegando no final. Tem alguma pergunta até aqui? Olha. Não vão perguntar? Então tá bom, vou seguir. Eu tenho um desafio para vocês. Eu quero que vocês gravem um vídeo curto, pode ser nos stories de vocês, tá? No Instagram de vocês, ou no Reels, e vocês vão se apresentar. Bárbara, mas eu já me apresentei. Eu ouvi uma frase de grandes pessoas que trabalham no meio de mídia social, né? Que trabalham com marketing, e eles falam que não há problema nenhum você repetir conteúdo. Aquilo que deu certo, você volta e repete aquilo. Então, não tem problema. Um assunto que deu muita curtida, muitos comentários, as pessoas começaram a se abrir com vocês podem voltar, tá bom? E a responder essas perguntas ou voltar ao mesmo vídeo, se quiserem. Bárbara, mas já me apresentei. Não tem problema. O desafio é vocês vão se apresentar de novo, tá bom? Quem é você? O que sua marca faz? E como você ajuda as pessoas? Olha o exemplo aqui. Oi, eu sou a Bárbara e ajudo empreendedores a terem uma presença mais forte nas redes sociais usando estratégias simples e práticas que geram resultados. Vamos juntos se posicionar? Assim, não dá nem um minuto, dá acho que uns 30 segundos aí. Não é difícil. Então, coloquem em prática, tá bom? Para que vocês realmente comecem a ter resultados. Não adianta eu entregar aqui o meu 100% para vocês e vocês não colocarem nada em prática. Até porque vocês precisam validar se de fato o que a Bárbara Castro está falando é verdade. E eu te garanto que se você colocar em prática, você vai começar a ver uma movimentação diferente nas suas redes sociais, um comportamento diferente nas pessoas que te seguem. E dali vai começar a surgir mais perguntas e você vai conseguindo afinilar ali, de fato, o teu público. Porque, para agora, talvez você esteja falando para um monte de gente aí. Né? Deixa eu ver aqui. O André falou o seguinte. Como você equilibra a necessidade de manter uma identidade visual coesa e fiel aos valores da marca, ao mesmo tempo em que adapta a comunicação para diferentes públicos e plataformas sem perder a essência da marca? Cara, que pergunta sensacional, André. Porque eu comecei com o público dos pais, então a linguagem era muito simples, o conteúdo era um pouco mais diferenciado. E eu não vou mentir para você. A gente entra em parafusos quando a gente percebe que a gente já tem uns dois ou três tipos de pessoas diferentes. Eu quero voltar essa mesma pergunta para o Lucas, porque o Lucas está bem ali no início que eu estava. Lucas, você falou que tem dois públicos, certo? O público dos pais e o público dos profissionais. Como você consegue, em um mesmo perfil, relacionar os conteúdos para ambos, sendo que são coisas diferentes? No meu caso, especificamente, eu trabalho mais diretamente com a pessoa, porque por trabalhar em escola. Então, como eu trabalho em escola, eu tenho que, para os profissionais que estão próximos de mim, eu preciso vender a imagem de um bom profissional, de que, por exemplo, de que eu consigo atender às demandas educacionais que os profissionais de educação tanto querem aprender a atender, principalmente no sentido prático, domínio de sala de aula, recursos didáticos, que é exatamente o que lhes falta. Para os pais, o que eu preciso principalmente vender a eles, assim, apresentar a eles, podemos assim dizer, é de que comigo os seus filhos terão um grande desenvolvimento e estará assegurado o seu desenvolvimento enquanto alunos e até mesmo enquanto seres humanos. Uma coisa que eu percebo muito, agora se eu for trazer para a rede social, para as mídias sociais, tem a questão da rede, né? Uma marca trabalhar em rede. Você vê um exemplo que eu acho muito interessante, o Flow Podcast, que ele consegue trabalhar em rede para vários públicos diferentes sem perder em vista a essência de sua marca.
Mas como ele faz? Ele cria uma rede de canais voltados aí, mas com a marca dele, com a imagem dele, que é o Flow, mas atendendo aí aos públicos diferentes de acordo com a demanda. Uau! Era exatamente isso que eu ia trazer aqui de ideia, tá, André? Para você. E para os demais que sentem essa mesma questão. Estão vindo, Bárbara, vários públicos diferentes. O que fazer? Primeiramente, eu não vou indicar isso para vocês, mas eu fiz, tá? Então, aprenda com os meus erros, aprendam, não errem, tá? Quando eu percebi que eu precisava, que eu queria vender avaliação de TDAH em adulto, e ao mesmo tempo eu não queria abrir mão de falar para os empreendedores, os empresários, e que os conteúdos eram totalmente diferentes para me colocar nas redes sociais, e especificamente do Instagram, eu criei um novo perfil para falar só para os empresários. Então, eu criei mais uma conta e isso gera mais trabalho para você. Então, não é o que eu indico. Hoje, eu entendi que talvez a rede social que você pode estar é em outra rede social, não no Instagram. Porque o Instagram... O que eu, Bárbara, vou fazer hoje? Eu vou falar aqui, eu vou soltar para vocês aqui um projeto que eu vou fazer. Eu vou fazer um podcast, eu vou começar a voltar a alimentar o meu canal no YouTube, porque por lá ele pode ser monetizado, e por lá eu não fico presa a um conteúdo só. Eu posso ser a Bárbara, que atende o adulto com TDAH, e a Bárbara, que atende o empresário que tem uma necessidade de se posicionar. Porque lá eu consigo organizar por playlists. No podcast, eu vou entrevistar, né, empresários que são pais, que são mães, e dentro, muitas das vezes, do nosso conteúdo, eu posso falar ali um pouco mais especificamente do TDAH, e eu vou alimentar uma única rede social, que é o Instagram, com os cortes dos vídeos que eu vou fazer do podcast e com os vídeos que eu vou fazer para o YouTube. Conseguiram pegar a ideia? Então, eu vou começar a alimentar uma rede social que vai começar a me render, de fato, mais atendimento online. Porque hoje, esse ano, para mim, foi um ano assim. Até ano passado, eu estava no CLT. Eu tive que voltar para o CLT, porque eu não tinha posicionamento, tá, gente? Eu comecei a me divulgar em 2020. Fiquei em 2020 e 2021, foi onde eu comecei a palestrar online, mas era uma ou outra vez que eu vendia mentoria, eu ainda não conseguia entender sobre o posicionamento. Eu voltei para o CLT, coloquei data certa para sair, e esse ano foi o ano que eu realmente dei adeus ao CLT e comecei a empreender nos meus próprios negócios e comecei a fazer atendimento presencial, né? Aluguei um local para estar fazendo esses atendimentos e eu entendi, eu posso ser uma autoridade e atender em um local sem ter a minha fachada, só usando minhas redes sociais, entenderam? E aí, o que acontece? Eu termino o ano trazendo novos projetos. Eu vou focar aqui, inclusive, a minha comunidade, o meu grupo no WhatsApp, a minha comunidade, vai ser aulas online. Então, não tem necessidade de eu alugar um local que eu posso fazer daqui de dentro da minha casa mesmo. Entende? Então, eu vou pegar e vou... eu até conversei com as meninas, né? Você vai sair aqui? Vou, porque a Bárbara de agora não vai fazer mais atendimento presencial para as crianças. Os atendimentos que eu for fazer como consultora, eu vou na própria empresa. Porque assim eu consigo me conectar com aquela empresa que eu estou atendendo no momento. Ou de forma online, porque eu posso atender as pessoas de forma online, eu posso fazer a avaliação de TDAH de forma online, entende? Então, a gente, como profissional, a gente tem que entender que quando a gente vai dando outros passos, a visão muda, que foi a pergunta do André. Chega um momento que chega uma galera diferente, e aí, como é que você faz para manter tudo isso? Aí eu tenho que entender o que eu quero de fato. Aonde eu quero chegar? Esse ano, eu quero focar muito nas palestras e nos atendimentos online. Por isso, eu não vou divulgar atendimento presencial. Eu vou focar
no online. E eu vou com tudo para o meu canal do YouTube e podcast. É uma ideia, tá? Porque por lá eu posso falar e atingir a todos. Tanto a avaliação de TDAH, que é o que eu quero, tanto para o pessoal da área de educação, que eu também faço formação para os professores, para as escolas, e também dentro das empresas. E parece que vai unificando. É ruim, né? Quando a gente tem que fazer 2 perfis diferentes. Não precisa. Às vezes, você só precisa de usar uma outra rede social para realmente alavancar aí e ser visto como uma autoridade. Então, fica aí a dica para quem puder ir, né? Para esse patamar aí. Então, o que vocês vão fazer no desafio? Vocês vão gravar um vídeo curto, vai falar quem é você, o que sua marca faz e como você ajuda as pessoas. Eu gostei da pergunta. Tem mais alguma pergunta? Aproveitem, gente. Eu acho que já tá. Acho que essa aqui já é o último. Isso. Essas são as minhas redes sociais. Vocês. Quem não está me seguindo, eu vou levar um puxãozinho de orelha. Vai lá, me segue no meu Instagram. Vocês vão ver que lá no meu Instagram eu falo muito mais sobre avaliação de TDAH em adultos, tá bom? Se vocês forem observar algumas lives ou alguns stories, vocês vão perceber que eu divulgo as minhas consultorias, que eu divulgo outras coisas, mas no feed eu estou focando mais no TDAH, tá bom? E aí, quando eu começar a lançar os vídeos no canal do YouTube e eu fizer os cortes, o meu público vai perceber que eu sou Bárbara, que fala sobre empreendedorismo e falo sobre educação também. Esse vai ser os meus lemas mais fortes. E, Lucas, pode falar. Então, uma coisa que eu tenho achado muito interessante, que às vezes eu vejo que as pessoas, no geral, né, se esquecem um pouquinho, o pessoal que não é muito familiar com a área do empreendedorismo, é a questão dos valores. Hoje em dia, as pessoas que apresentam valores claros, bem definidos e que vivenciam isso, elas geram muito mais confiança no cliente, porque, para pensar, você vê uma pessoa que você vê que claramente demonstra apenas o interesse em conseguir o seu dinheiro, ou você vê uma pessoa que tem um valor nobre de querer mudar a vida dos outros, querer melhorar a vida dos outros? Enquanto cliente, o cliente vai preferir muito mais aquele ao qual quer melhorar a vida dele, ao qual apresenta um valor nobre enquanto desenvolvimento humano, do que aquele ao qual você vê apenas o interesse pessoal. Não que seja errado, cada um tem interesse pessoal, mas uma pessoa que vende mostrando aí na sua prática, na forma como você apresenta, o seu único interesse é tirar o dinheiro da pessoa, é claro que a confiança vai ser muito menor, né, não? Exatamente. É por isso que o André falou, eu estou revendo a pergunta dele para ver se eu respondi certinho, tá? E ele falou sobre uma coisa interessante, como não perder a sua essência. E, para mim, eu não vou mentir para vocês, eu tive muita dificuldade com relação a valores. Eu não sabia me posicionar com relação aos valores que eu precisava cobrar, que eram justos para mim. Porque, assim, é justo para mim e para o meu cliente. Porque vamos pensar o seguinte, as minhas consultorias, assim, talvez para um cliente X é muito caro. Então, logo, eu não estou falando com o meu público que eu quero atingir de fato. Por exemplo, quando eu faço uma reunião com a pessoa, né, que eu vou prospectar, que eu faço uma reunião com a pessoa, eu ouço o problema dela e entendo qual produto meu que eu posso indicar para ela. Naquele momento, eu vou fazer uma oferta do produto que vai valer a pena para ela, que vai ser bom para ela ali, de fato. Então, é muito bom nós que vendemos alguma coisa ter uma esteira de produtos, né? Por exemplo, quero já até aproveitar esse gancho e fazer o pitch aqui da minha comunidade. Minha comunidade é o quê? Posicionamento em ação. Eu tenho lá um pacote de R$ 49,90 por mês e tem um pacote que é 499 anual. A pessoa pode entrar pagando, né, e paga ali os 49 por mês, tranquilamente,
ou a pessoa ela pode. Mas qual que é a diferença, Bárbara, do pacote de 49 por mês e do 499 anual, que eu pago tudo de uma vez só? A diferença é que nesse pacote anual que você paga de uma lapada só, é que você vai ganhar uma mentoria personalizada comigo. Você vai ter um encontro personalizado comigo. Além de ter acesso à comunidade, aos vídeos que vão ser gravados, você tem algo a mais. Bárbara, os 499 não é para mim. Tudo bem, você pode pegar lá o de 49, você vai ter o quê? Você vai ter conteúdo de valor, de qualidade, tá bom? E aí você vai por mês vendo as aulas gravadas, as aulas ao vivo, os desafios que eu vou colocar lá, entendeu? Só que a pessoa, aí vai da necessidade, tá, Lucas, da pessoa. Bárbara, eu tenho uma empresa, eu preciso organizar a minha empresa, eu preciso realmente ter esse posicionamento e eu preciso para já. Por exemplo, esse cliente que eu fechei hoje, ele precisa para já, porque o mês de janeiro e fevereiro para ele é os meses que mais vende. E se ele está com problema agora, ele precisa que eu entre o mais rápido possível na empresa dele. A dor dele é que eu vá lá com tudo personalizado. Ele não tem tempo de ficar um ano acompanhando um vídeo uma vez por semana ou a cada 15 dias, entende? A necessidade dele é para já. E ele quer resultado já. Então, logo a gente entra logo com algo mais personalizado, mais focado. Aqui a gente tenta, né, falar um pouquinho sobre a dor de cada um de vocês. Numa consultoria, numa mentoria eu e você, a minha fala vai ser para você. O André. Então, vai ser voltado para a contabilidade, para aquilo que ele quer alcançar. Então, às vezes, na nossa conversa, ele entende realmente o que ele quer. E aí, a gente consegue trabalhar um plano de ação e um acompanhamento para que ele chegue aonde ele quer. A Maria, a mesma coisa. O Sérgio, a mesma coisa. Entende? Inclusive, já acabei de fazer o pitch para vocês, tá, gente? Vou colocar lá nos grupos. Caso vocês queiram, pode me chamar no meu privado também no WhatsApp para me passar os links e vocês já começarem a entrar na comunidade. O que é bom entrar na comunidade? É que quando você não pode assistir uma aula ao vivo, você pode rever essa aula, fica gravado lá. Eu vou trazer outros professores também para dar aula para vocês. Inclusive, já vou lançar o convite para o André também para falar, porque sobre posicionamento em questão de financeiro também a gente, né, traz para a aula também. Então, essas coisas todas a gente vai trazendo para vocês, para que, de fato, vocês possam romper e avançar. Porque, Lucas, o que eu quero de vocês, de fato, é que vocês alcancem resultados novos. Porque se vocês estão aqui essa hora da noite, é porque vocês querem uma novidade de vida. Cara, eu quero me estabelecer como um empresário. Então, eu quero uma informação nova, eu quero algo que eu vou colocar em prática. Mas é agora com vocês, tá, gente? Coloquem em prática aquilo que a gente ouviu aqui hoje, tá bom? Tem mais alguma perguntinha? Pode abrir o microfone, falar. Sérgio está dando um joinha aí, é porque fez sentido, né, Sérgio? Acho que não tem mais ninguém, não. Obrigada, é isso aí. Então, gente, que bom que vocês estão aqui, sem dúvida nenhuma, tá bom? Muito obrigada por ficarem até o final. Deixo essa mensagem de reflexão para vocês. Lembre que sua marca e sua voz é a sua voz no mundo. Use-a para se conectar, inspirar e criar impacto onde mais importa, tá bom? Mas antes, vou parar aqui a gravação aqui rapidinho. Tá.